Oi pessoal, estamos aqui hoje para falar do amistoso ou jogo treino como queiram do Concórdia Atlético Clube contra os nossos vizinhos do Ipiranga de Erechim, né? É o segundo amistoso do Concórdia na temporada e agora foi-se com uma derrota para a equipe do Ipiranga, né? Placar de 3-2 no Alto Uruguai Gaúcho. O jogo treino, como queiram dizer, porque é sem fardamento oficial, apenas com um uniforme de treino, né? Foi realizado no Colosso da Lagoa na tarde desta última quinta-feira, com aproximadamente um público de 500 a 600 pessoas, aonde foram um jogo treino dividido em três partes. O que é essas três partes? São 3 tempos de 30 para o decorrer para fechar os 90 minutos, né? Quem esteve na cidade de Erechim diz que o time do Concórdia ainda está sob análise. O que é análise? Sobre algumas suspeitas ainda, que são a questões aqui, a defesa ainda não está ajustada certinha, ainda há falhas no sistema de meio campo, a transição é um pouco lenta ainda, mas é aquela coisa, o time que chegou à terceira colocação na Série A do Campeonato Catarinense esse ano, ainda que não acabou, né? Ele foi chegando assim, meio que remando aos trancos e barrancos, resultados de 1-0, ou muitas vezes resultados que o Concórdia conseguia através de se segurar praticamente o jogo todo atrás, fazendo um gol, né? E aquela coisa, aquela pressão, né? Como foi em diversos jogos no Campeonato Catarinense, mas foi chegando. E muitas vezes também sem um centroavante fixo de área, né? Até porque o Batatinha foi um dos nossos artilheiros na competição, ele não era um centroavante de área, mas é aquela coisa, ele cumpriu função, foi responsável pela maioria dos gols nossos, né, nessa competição, e aí o Concórdia foi levando o campeonato estadual assim meio que aos trancos e barrancos, e também contando com a ineficiência dos demais clubes, isso que é a verdade, tem que se colocar na balança que o Concórdia foi vitorioso por méritos, mas também teve a ineficiência dos chamados grandes, Avaí, Figueirense, propriamente Joinville, até mesmo o pessoal lá de baixo, Marcílio Dias, que no qual sempre fazem boas campanhas no estadual, né? Mas ficou provado que muitas vezes você não pode fazer um time só meio que jogando pelo resultado, somente jogando por uma bola. É muito perigoso isso, né? E o Concórdia muitas vezes conseguiu isso durante a competição, né? Muitas vezes o time sofreu também para chegar à frente, pois não tinha aquela ousadia, aquela individualidade a mais. Contava muito com a individualidade do Marcelinho, né? Que tentava nas jogadas individuais. Então o Concórdia foi assim esse ano, né? E no amistoso ali em Erechim, quem foi nos relatou para nós que os gols do Concórdia também saíram de boas jogadas trabalhadas. Teve lei do ex, o Jackson fez gol diante do seu ex-clube no Ipiranga, até porque ele veio do Ipiranga para o Concórdia, não conseguiu jogar, e aí jogou o segundo semestre pelo Ipiranga, aí podendo jogar, né? E agora conseguiu no seu amistoso fazer gol contra o Ipiranga. E o Concórdia levou alguns gols que foram de bola parada, 2 de bola parada, um de pênalti e um de falta, e outro de jogada trabalhada, de gol de cabeça da equipe do Ipiranga, né? Até porque você pode olhar nas imagens no Instagram do Ipiranga de Erechim, tem os gols lá da partida, somente, claro, os gols do Ipiranga que correspondem, né? Até porque os gols do Concórdia a gente acabou não sabendo por ninguém divulgou os nomes e muito menos a escalação, que eu acho que esse foi um ato falho da comunicação do Concórdia, não divulgar os times que o Concórdia jogou, no qual os primeiros 30 foram com o time tal, o segundo tempo foram com o time C e o terceiro tempo foram com o time B. Mas quais foram as escalações? Quem entrou? Quem saiu? Quem foram os jogadores que foram expulsos? O Concórdia ficou com -2. Até o presidente do Ipiranga, em coletivo, falou que o time do Concórdia foi um pouco mais viril do que se imaginava. Claro, tem toda uma rivalidade das duas cidades, dos dois estados, né? Mas é aquela coisa, tem que cuidar para não machucar. O Jackson foi exemplo esse ano, que daí o Concórdia tentou buscar centralmente no mercado, já não dava mais, até pela questão financeira, e o projeto do Concórdia era apenas para 3 meses e ninguém queria jogar 3 meses, né? Então muitas vezes tem que tomar cuidado com essa questão, né? Mas em coletiva também do Itamar Schulli para a Rádio Voz, o Rádio Web lá de Erechim, né? Falou que tá aproveitando, que botou todo mundo para jogar,
tem mais de 10 jogadores da base também que ele está avaliando nesse elenco, está colocando todo mundo. Falou também do Jackson, que fez gol, que está num bom aproveitamento. Então assim, vamos esperar o que é desse Concórdia para 2023, né? Próximo confronto é no dia 29, também no Colosso da Lagoa, diante do São Luís de Juí, aí o Concórdia é mandante, né? Então, aí tem aquela pausa de final do ano, e aí o Concórdia retorna para o amistoso diante do Grêmio, do Renato Portaluppi, do Jeromel, do Kahneman, toda aquela patota toda que vocês estão acostumados a ver, lá no CT Luiz Presidente Carvalho, lá em Porto Alegre, né? Então, por enquanto, é isso. O Concórdia tem 2 amistosos, ganhou do Azures e agora perdeu para a equipe de Ipiranga e depois volta a jogar com o São Luís de Juí. E também o Concórdia joga com o São Luís o jogo da volta no início do mês de janeiro também em Juí. E aí depois tem o Grêmio e aí depois no dia 15 de janeiro, aí sim, todos os caminhos nos levam a Criciúma para a estreia do Galo do Oeste na Série A diante do Criciúma, que é o atual campeão da Série B do Campeonato Catarinense, né? Então, é o clube de Santa Catarina, juntamente com a Chapecoense, que é o representante do estado na Série B do Brasileiro, né? O Figueirense está na Série C e o Avaí também. O Avaí, Criciúma e Chapecoense são os nossos representantes da Série B. São 3 clubes catarinenses. E aí o Concórdia enfrenta esses clubes esse ano, né? Então vamos torcer que no próximo amistoso, diante do São Luís, a equipe já esteja melhor encaixada, melhor compactada, não sofra tanto com bola nas costas, principalmente como sofreu, que deu para analisar, né? E que a equipe esteja mais coesa, mais compacta, que sim que a equipe consiga também estar mais segura. Exatamente aquilo que se pede de uma equipe que no qual ela é bem treinada e já bem entrosada. Por mais que os atletas saíram, foram para outros clubes, mas todo mundo se conhece, até porque foi mantido um esqueleto, né? Uma espinha dorsal. Para fechar aqui, só vou dizer para vocês uma coisa. A demolição da arquibancada do Domingos Machado de Lima até então não começou ainda. A empresa deu prazo de 45 dias para iniciar a obra de construção da arquibancada do Domingos Machado de Lima. A empresa Matei, vencedora, né, deve iniciar os trabalhos em janeiro, aí não se sabe qual a data ainda, para a construção da arquibancada coberta do Domingos Machado de Lima. E aí a prefeitura já está avaliando para ver o que consegue reaproveitar dessa estrutura para relocar ela como se fosse uma arquibancada móvel atrás da goleira do portão de entrada, em frente à loja do clube, para que aí o clube não precise ter que mandar jogos fora do Domingos Machado de Lima. E que esta empresa consiga, dentro do prazo estabelecido, 180 dias, terminar a tempo a construção da arquibancada, sendo entregue à comunidade, para que o Concórdia aí sim possa ter sua capacidade total para a disputa do Brasileiro da Série D, que começa em meados de 2023. Então, vamos esperar, vamos correr quanto tempo, o relógio está aí, vamos viver um momento de bastante seca, pouca chuva na região oeste catarinense, então tempo não vai faltar. E essa questão de fenômenos climáticos também não vai ser desculpa para a empresa erguer a arquibancada coberta do Domingos Machado de Lima, que é só despregar as madeiras, usar aquela estrutura de ferro e aí montar ela em outro lugar. E depois começar a terraplanagem de montagem, depois a questão da concretagem, depois das pré-moldados, subir os pilares e aí sucessivamente as coisas vão subindo, né? Por enquanto é isso das novidades que nós temos no Galo do Oeste. Derrota para a equipe do Ipiranga por 3-2. E aí agora tem o próximo jogo com o São Luís do Juí. Vem as pausas no final do ano. Depois a volta do jogo lá em Juí. E depois o jogo com o Grêmio. E aí depois todos os caminhos e pensamentos somente na estreia contra o Criciúma. Tá bom? Um abraço a todos. Até a próxima oportunidade. Fiquem ligadinhos aqui. Continuem curtindo, comentando, dando seu like, compartilhando. E se inscrevendo aqui. Porque sabe que a partir de agora nós vamos iniciar mais um ano e mais comentários aqui no canal. Claro, falando do Galo do Oeste, você sabe que aqui a informação é em primeiro lugar. Tchau, tchau. Obrigado.